A gente tá falando muito de era de rede social, Instagram, YouTube. Nós estamos num bate-papo, que isso aqui é um podcast, cara. Rede social hoje, João. Leis, limites. Tá dando BO pra caralho. Até onde dá pra falar, não dá pra falar. Eu acabei de falar caralho aqui, cara. Eu vou ser processado. E a gente fica com medo, né? Dá novidade? Sem novidade. Me explica. Vamos ter que gravar outro podcast não agora. Tem problema. Vamos vir longe nesse. Mas eu vou tentar ser o mais enxuto. Eu vou pegar só o que precisa saber dessa situação toda. Lembra que eu falei da pirâmide da Constituição Federal? Onde está definido liberdade de expressão na Constituição Federal? Certo. Eu tenho, você tem, ele tem, todos nós temos direito à liberdade de expressão. Até quando ela é permitida? Sabe aquela frasezinha, o meu direito, ele até atingir, aquela conversa? É isso aí. Então eu posso ter direito à liberdade de expressão desde que eu não pratique crimes. Quando é que eu pratico crime? Crime de calúnia, injúria e difamação, crimes contra a honra. Eu falar, eu não gosto do Giovanni. Eu acho, você também não, né? Então nós dois não gostamos do Giovanni. Giovanni é um policial frouxo, tal, não sei o quê. Legal. Não entendi. Mas vamos continuar. Essa é a minha opinião. Tá? Ok, liberdade de expressão. Agora, eu falar, o Giovanni, né, Diego, você concorda comigo, o Giovanni é um policial corrupto. O Giovanni é um cara que mata inocentes. Ou seja, eu estou imputando falsos crimes a você. Então, se eu imputo um falso crime, é um crime de calúnia. Então, a minha liberdade de expressão, ela perde essa proteção. Dali para frente, eu pratico o crime. Contrário disso, eu tenho o direito à liberdade de expressão e a Constituição proíbe a censura. Censura é eu calar você. Giovanni, você não pode mais falar do Steve Charlie. Você não pode mais falar desse podcast. Mas por quê? Cara, é minha opinião. Eu estou te censurando. A lei fala que eu não posso censurar ninguém. Então, qual que é o grande fiel da balança que nós estamos entrando hoje em dia? Há decisões de juízes que estão censurando quem não deve ser censurado, porque o cara não extrapolou o direito à liberdade de expressão. E há decisões que o cara extrapolou e o juiz fala, é o direito à liberdade de expressão. É seletivo isso daí. O direito é embaçado. É embaçado. É E a seletivo. gente, no escritório, a gente advoga para muito digital influencer que frequentemente são atacados. Tem um hater, Jurisprudência. tem um hater profissional aí, cara, nas redes sociais, esse cara bate em todo mundo. E a gente, graças a Deus, Podemos falar quem é, não? Podemos. O nome dele é Ryan Santos. Não precisou nem bater na mesa. Ryan Santos. Já entrega logo, não precisa nem me torturar. O que ele faz? O que ele... Ele faz o seguinte, você é um cara que lança produtos digitais e você está na sua época do tráfego pago. Você está surfando a onda de tráfego, gente vendo o teu Instagram e tal, não sei o quê. E o que o ser humano em geral gosta? O ser humano gosta de desgraça, ele gosta de acompanhar brigas alheias, novela, fofoquinha. O que ele faz? Ele fala o seguinte, cara, o Diego, você está para lançar um curso, por exemplo. Tá se dando bem, Tá se dando bem. Pô, o Diego, cara, dizem que ele é polícia, mas na verdade ele é foragido, ele era uma facção criminosa. Aí os seguidores dele... Mal que sabe ele que ele é Google Boy, né? Não tem nada a ver com isso. Imagina, é que Google Boy todo mundo já sabe, né? Aí os seguidores dele começam a olhar o teu e começam a comentar. Fala, pô, Diego, o @marcocara tá dizendo que você é da facção criminosa. Os teus seguidores, que são fiéis a você, que tem bastante, tá na época de tráfego pago, tá surfando em alta na propaganda, os caras falam, cara, quem que é esse fulano que tá falando do Diego? E começa a olhar o dele também. E ele entope as redes sociais Mas dele. peraí, esse cara é um filho da puta. Ele cria uma novela muito bem feita, começo, meio e fim. E ele engaja pesado, cara. Então ele cria polêmicas pra caramba, muitos dos seguidores dele começam a te atacar. E muita gente sua começa a seguir ele para acompanhar a polêmica. Então o nível de seguidor dele sobe. E aí nesse meio tempo, o que ele faz? Ele lança cursos. Nossa, cara. E ele vende pra caralho. Entendeu? Ele é bom, cara. O cara é bom. O cara é bom. E ele vai até o limite para não extrapolar, né? Então como fica o limite da internet Aí que nisso tá. Como Aí fica? que tá. A gente tem 4 clientes que nós processamos o Ryan. 3 nós já ganhamos. Imediatamente, ele falou que o meu cliente praticava um crime de pirâmide financeira. E pirâmide financeira é crime, né? Sim. Então, é um crime de calúnia. A gente provou que ele nunca fez pirâmide e, portanto, o Ryan ele extrapolou o direito à liberdade de expressão. Certo. A juíza comprou barulho na hora, verdade. Ele fica proibido de mencionar o nome do fulano sob pena de multa diária. Legal. Tá, e não teve nenhuma sanção indenizatória. Aí depois ele ganhou, a gente ganhou essa ação, teve danos morais e tal, não sei o quê. Tá em fase de recurso agora, ele recorreu. É aquele detalhe, ganha, mas não leva, né? Às vezes, né? Demora, é demora, embaçado, demora. né? O cara pode O falar nosso que segundo quiser. cliente, cara, ele bateu muito mais pesado nesse cliente. Ele praticou 2 crimes. Primeiro, ele falou que meu cliente tinha um pinto pequeno e ficava tirando foto do cara de moletom e dando Isso zoom. Difamação? O que seria? E difamação. Difamação. Difamação, imputando um fato ofensivo. Imputando
E falou que ele operava no mercado financeiro tendo informações privilegiadas, que é o crime de inside information, então calúnia. Então, esses dois pontos. Cara, era mais claro o excesso de liberdade de expressão dele, e a juíza, na época, ela entendeu o seguinte, falou assim, olha, ele está dentro do direito de liberdade de expressão e nós não podemos censurá-lo. Ponto. E ele continuou atacando. Aí vem o trabalho do escritório. A gente falou, olha, juíza, a despeito da sua decisão que a gente respeita, ele continua atacando. Então, ele extrapolou os direitos dele. O Poder Judiciário tem que coibir. Aí a juíza falou, é verdade. Aí botou uma multa diária. Aí, enfim, o processo seguiu, a gente ganhou isso também. Mas, grosso modo, ele é um cara que ele faz isso, isso eu tô falando porque isso aí é público, sai na internet, não tem problema, né, falar. Ele faz um negócio bem feito, ele tem uma estratégia. A questão o que se discute ele ultrapassa a liberdade de expressão. Então, o grande ponto é esse, Diego. Eu posso falar o que eu quiser, desde que eu não extrapole, né, eu não pratique crimes. E fake news entra na mesma coisa. O que é fake news? Quais são as consequências de uma fake news? Se eu praticar calúnia, injúria, difamação, eu vou responder por isso. Do contrário, a mentira por si só não tem. Se ela não tiver injúria, calúnia e difamação, não é nada. Não é nada. Sei lá, desde que seja em período eleitoral, que aí tem uma fake news própria das eleições. Aí é diferente. Aí é outra história, é outra conversa. No dia a dia, mas se no não dia a for dia, calúnia, injúria, difamação, uma nada. fake news que não engloba nada, sei lá, eu contei na internet. Diego foi visto no shopping ontem às 3 da tarde. Aí sai lá no canal, no G1. Tá bom. E aí é uma mentira. Agora, Diego foi visto na favela trocando drogas com facção criminosa. Entendi. Pô, é mentira, cara. E outra, isso é ofensivo. Fake news, calúnia, injúria, difamação, pau, entendeu? Então, interessante a era que a gente vive, né, cara? Tudo, a era digital tá crescendo de uma maneira que o acesso à informação tá muito rápido. E tudo isso está acontecendo muito rápido, né, cara? E na política tá muito transparente isso que está acontecendo, tá muito louca a situação. E é aquilo que eu falo. Quer falar mal de alguém, cara, tem um limite ali, né? Então, mas o problema é essa seletividade. O que dá problema para um, não dá para outro. Isso é o problema, cara. Isso é um problema. É um problema, cara. Quando deixa o ser humano falar, eu quero que seja dessa maneira, é complicado. Por isso que nós temos ordenamento jurídico. Como diz o poeta, cabeça de juiz e bunda de neném, ninguém sabe o que sai. Você não sabe o que vai sair, né?